Uma visão profética. Assim se passaram 3 anos desde os trágicos episódios de Herculano, até que, certo dia, rica carruagem chegou ao povoado, trazendo Caius, seu pai e o fiel Rutuba, que vinham ao encontro de pai João. Alguém soube da notícia dos patrícios e correu a avisar Cornélios que sem demora partiu para a gruta a fim de esperá-los. Não podia, em absoluto, comprometer a rica propriedade de Domício. Cornélios conhecia caminhos curtos e secretos que o levariam antes dos patrícios chegarem. Em determinado ângulo do caminho, substituíram a rica carruagem por leve cadeira de junco, na qual 2 robustos montanheses transportaram Semprônios, seriamente enfermo, até a suposta caverna do solitário. Foi com grande paciência que o nobre ancião romano fez o longo caminho até o Tugúrio, acostumado a viagens mais confortáveis. Postado à porta da gruta, o centurião de Jesus os aguardava com fervorosa prece. Não demorou muito, avistou Caio sereno e robusto, amplo sorriso a desenhar-se em seu rosto moreno e regular, confirmando sua previsão. Quando o atlético e belo mancebo se adiantou, pai João disse alto: "Sede bem-vindos, amigos, eu vos esperava." Caius foi o primeiro a se aproximar. O septuagenário estava com a mesma disposição e vigor de 3 anos atrás. Meu salvador e generoso protetor, tuas predições se realizaram. Como vês, aqui te trago meu pai moribundo, para que o instruas e o consoles. João caminhou, estendendo os braços para Semprônios. Bem-vindo sejas, meu irmão, ao meu tugúrio. Farei o possível para aliviar-te, mas, antes de tudo, é preciso repousares. Dito isto, ajudou-os a levar Semprônios para dentro da gruta, e o deitaram no mesmo grabato que servira a Caius durante sua convalescença. Depois de descarregarem as mulas, pai João acomodou Caius e Rutuba numa gruta próxima dali para eles preparada. Feito isto, dispensaram os montanheses. O ex-centurião ofereceu-lhes pequena refeição. Agora teriam tempo para conversarem. Assentado no tronco de uma árvore, pai João falou pausadamente: "Bem, meu irmão, vamos conversar e o Deus de misericórdia que revelei a teu filho haverá de inspirar-me para que te conforte." Semprônios, alquebrado pelos anos e pela enfermidade, estava emocionado pela acolhida e sentia-se imensamente grato por aquele desconhecido que salvara a vida de seu adorado filho. Falou: "Venerável amigo, meu filho me transmitiu os preceitos de amor e caridade pregados pelo Divino Mestre que te foi dado conhecer. Quero também compartilhar de tua fé." Semprônios, baixando a cabeça, continuou solenemente: "Tenho, até aqui, levado vida faustosa e despreocupada de homem rico. Sempre repeli o que me desagradava, tanto que amei uns e desprezei outros membros da minha família. Mas Caius, com sua nova crença, tem me feito ver o quanto fui egoísta e queria consultar-te sobre muitos atos que me pesam na consciência, para que me aconselhes e possa suavizar meus remorsos." O ex-centurião percebeu a ansiedade de Semprônios em desabafar para se aliviar. Compreendeu que fora para isso que ele se submetera a tão sacrificada viagem. E, compreensivo, convidou-o: "Vamos para o interior da gruta, lá te sentirás melhor." Voltando-se para Caius e Rutuba: "Deixa-nos a sós por um pouco, mas antes, Caius, ajuda-me a conduzir teu pai." O novo cristão. Horas se passaram e, ao final da entrevista, João chamou: "Vem, filho. Conversei longamente com teu pai e pude, graças ao Senhor, levar a paz a seu espírito. Agora ele conhece as grandes verdades da nossa fé. Desvendei-lhe o mistério da morte que serviu para lhe desvanecer os temores da transição inelutável."
No momento, ele não deseja ver ninguém, a fim de, pelo insulamento e pela prece, possa retemperar seu espírito. O belo patrício, um tanto desapontado, perguntou-lhe: E a mim, nem a mim meu pai deseja ver? Já estarás junto dele, Caius. Teu pai ficarás apenas o necessário para descansar e entrar em comunhão com o Pai das alturas. O moço, incentivado pela atitude do pai que se entregava àquele Deus e à confiança no ermitão, não hesitou em aceitar aquele novo Deus e aquele Jesus crucificado. Sim, pai João, vejo que esse Deus fez meu pai, altivo magistrado romano, renunciar à sua fé ancestral para tornar-se um cristão. Resta-me seguir seu exemplo. Caius, reconheço o teu generoso coração, mas percebo-te ainda ensombrado por violentas paixões. Esse ministério exige muita renúncia. Estarás pronto? Perguntou-lhe Cornélio, ciente do sacrifício que aguardava todos os que se diziam cristãos. Ficando a sós, Caius começou a pensar nos cristãos miseráveis e heróicos que afrontavam arenas e leões. Por enquanto, haviam cessado as perseguições que a qualquer momento poderiam retornar. Estaria ele disposto a arriscar família e fortuna e talvez sua própria vida? Ficou Caius por alguns minutos conjecturando. Depois, como era costume, venceu seu temperamento arrebatado e valente, afastou de si aqueles pensamentos inoportunos e contraditórios, envergonhando-se em pensar no testemunho heróico de tantos. Não era a vida do querido Anacoreta um exemplo? Seu pai também não hesitara em aceitar Jesus, dobrando seu coração altivo ao amoroso Deus desconhecido da cruz? Não fora ele levado ali, talvez, pelo destino, para compreender aquelas verdades eternas? E, apaixonadamente, entregou-se à oração. Antes, despediu Rutuba e os outros para ficar completamente à vontade e à mercê da paz daquele ambiente montanhesco, tentando acalmar-se. No dia seguinte, ao acordar, Caius viu surpreso seu pai. Semprônios havia remoçado, seu semblante estava sereno e liso. Ao vê-lo, exclamou satisfeito: Meu filho, se soubesses como retemperei meu espírito, sinto-me em paz como nunca estive em toda a minha vida. Apressemo-nos, dá-me teu braço, pai João nos espera. Ao entrarem no santuário, Quirinius e Paulo, o ex-escravo, os aguardavam. Fizeram ligeira prece em comum. Depois, pai João, em atitude humilde e com os olhos fitos no símbolo, suplicou em voz alta: Senhor Jesus, meu Redentor e Mestre, ouve esta súplica. Disseste que, onde se reunisse 2 ou 3 em seu nome, aí estarias. Lança, pois, um olhar de misericórdia a estes 2 nobres servidores da sua doutrina, tornando-os dignos de seu amor. Semprônios estava muito fraco e, antes de completar sua oração, desmaiou, sendo socorrido pelos 2. Não demorou muito, voltou a si. Levaram-no para o leito. Cornélios impôs-lhe as mãos, como havia aprendido com Pedro, o apóstolo, e transmitiu-lhe um passe energético. Alguns minutos após, o enfermo adormeceu profundamente. O sonho de Semprônios. Era noite, quando abriu os olhos e viu João e o filho assentados perto de seu leito. Semprônios, ainda fraco, contou-lhe significativo sonho que tivera. Do antigo magistrado austero e carrancudo, cuja boca e olhar denotavam um caráter firme e resoluto, quase nada restava, muito magro e pálido. Seu semblante tornara-se sereno e rejuvenescido, apesar da avançada idade. O ancião fez um pedido ao filho: Filho querido, enterra-me como um cristão, não deixe meu corpo ir para a incineração, conforme os falsos ritos dos nossos antigos deuses.
Agora compreendo que a morte é simples passagem a um mundo melhor. Voltando-se para Cornélios. Obrigado, meu grande amigo. Proporcionaste-me a instrução desta nova fé. O Deus e amor e as palavras desse Jesus crucificado, que agora venero, reabriram as portas de minha futura redenção. Contar-te-ei meu sonho que, com certeza, deve ser um aviso. Conta-nos, pediu Cornélios. O rico magistrado passou a descrever-lhes o sonho. Meu ser opresso e angustiado flutuava no ambiente escuro, tentando desembaraçar-me, mas, feliz por ter alcançado o conhecimento da nova fé, quando surgiu um ser de rara e resplandecente beleza que me disse: Agora conheces a verdade, tens a alma repleta de ventura com a nova fé, mas tempo virá em que esta fé, destinada à libertação das almas, será renegada e esquecida, substituída por interesses e paixões mesquinhas. As leis sagradas impostas pelo Salvador serão adulteradas. A certeza da imortalidade, que hoje te felicita o coração, será esquecida e as portas abertas se fecharão. O desencanto tomará conta da humanidade e o véu da noite a cobrirá por muitos séculos. Então, o Criador do universo, infinitamente bom, dará aos homens a oportunidade de constatarem que os mortos voltam e se comunicam, a despeito da incredulidade. Os mortos sairão dos mais diferentes rincões de todas as nacionalidades, classes e idades, e elegerão para seus intermediários os sofredores e pobres. Os abnegados e os caritativos serão os preferidos e os melhores dotados desta nova mensagem. Enquanto o ser alado e belo me falava, pai João, avistei-te entre tantos, pois, diante daquele quadro em que a humanidade se debatia, as trevas se rasgaram. Eu te divisei, venerável mestre, num ambiente luminoso. Empunhavas e agitavas um disco alvinitente e adivinhei esta legenda. Morrer para renascer e progredir sempre, tal é a lei. Nota: legenda escrita no túmulo de Allan Kardec, codificador do Espiritismo. Em torno de ti desfilava uma multidão agitada, mas à medida que eles de ti se aproximavam, seus semblantes se acalmavam, tornando-se suaves. Desejei imensamente me aproximar, mas notei que a minha túnica suja e pesada tolhia-me os movimentos, paralisava-me, enfim. O ser luminoso explicou-me: maculaste as vestes alvas do cristão. Respondi-lhe que eu era cristão de corpo e alma. Energicamente respondeu-me: foste-o e o és de longa data, mas os séculos dobraram após a tua conversão e a tua fé desvaneceu, porque se tornou acomodada à prática. Avistei meu filho Nero, que me arrastava. Vi-te ainda mais uma vez e toquei tua legenda. Enquanto um calor me vivificava, Nero caía no fosso escuro. Ainda perturbado, uma bola de fogo surgiu flutuando ao meu lado. Era Caius que erguia uma tocha com uma das mãos e com a outra aconchegava ao peito uma cruz, pedindo-me auxílio e clamando pela luz. Desejei auxiliar-te, Caius, mas o fardo muito pesado mo impedia. Perguntei à entidade: que fazer? O ser angelical respondeu-me: querer. Concentrei energias e tentei levar-te comigo, mas um cardume de seres negros e terríveis se opunha à nossa ascensão. Aqueles seres terríveis mordiam-me e procuravam em vão arrebatar-te, Caius, de minhas mãos. Tornavas-te cada vez mais leve e, então, parecias arrastar-me contigo para um foco de luz mais esplendente que o sol. Depois subiste mais e mais, até que raios multicores te subtraíram à minha vista.
Despertei. Semprônios tinha as têmporas úmidas, visível cansaço deixava-o extenuado sobre o travesseiro. Quirilius então falou. É um sonho singular e certamente profético, que nossa limitada inteligência não consegue interpretar perfeitamente. Trata-se da visão de um futuro longínquo, talvez um repúdio à lei do Senhor, e como prometeu, Jesus terá de enviar o Espírito de verdade para esclarecer os homens. Ouvindo-o, Semprônios ainda teve forças para dizer ao filho amado: Neste caso, meu filho, se me for permitido, levar-te-ei à luz e me considerarei muito ditoso. Caius, vendo seu pai moribundo, cujo olhar se apagava, disse-lhe amargurado: Pai, que me importa o futuro, se agora me foges? Mal disse isto, seu pai desfaleceu em seus braços, branco como cera. Semprônios estava morto. Caius, inconformado, teimava em continuar ali, junto ao pai, lamentando-se. Alguns instantes se passaram em que Caius, abraçado ao cadáver do pai, mergulhava em soluços. Na tentativa de consolá-lo, João chamou-o. Vem, filho. Aqui apenas repousa um corpo perecível. Ao verdadeiro cristão não é lícito entregar-se a excessivas lamentações e desespero quando um ente querido se liberta das misérias terrenas. Aquelas palavras fizeram-no recobrar a lucidez e a calma. Pai João continuou: Cuidemos de executar as últimas vontades de teu pai. Existe na gruta um fosso cavado na rocha. Depositemos nele teu velho que demonstrou tanta fé. Ajudados por Paulo, ergueram a lápide e lá depositaram o corpo de Semprônios, amortalhado em lençóis, como era costume dos cristãos. Caius ainda permaneceu na montanha alguns dias, a fim de se refazer daquele inesperado acontecimento, e depois, mais conformado, regressou a Nápoles. Novo personagem. Com o regresso de Caius, pai João retornou à sua faina diária entre os camponeses e os companheiros da vila Domício. Meses depois, um inesperado visitante surgiu naquelas paragens. Era o outro filho de Semprônios, intrigado com a misteriosa viagem do pai e seu desaparecimento. A simulação simbólica que Caius fizera, conduzindo as cinzas de seu pai, dando satisfação aos familiares e patrícios, não convencera o irmão despeitado e invejoso. Chamava-se Nero, o jovem tribuno, filho de Semprônios, temperamento irritadiço e cruel, o contrário de Caius. Não perdoava a beleza e o carisma do irmão, cultivando-lhe ódio mortal. Esse Nero procurara e descobrir o lugar onde Caius ficou refugiado ao sair de Herculano por ocasião da erupção do Vesúvio, e para onde havia levado também seu pai. Soube que o local era habitado por cristãos que lá se esconderam durante a última proscrição, e mais além, nas montanhas, o esconderijo de velho feiticeiro que abrigava viajantes transviados e aliciava prosélitos para seu falso credo. Muitos diziam que o velho da caverna da montanha era um venerável ancião que visitava os pobres e operava curas maravilhosas. Outros comentários eram tecidos sobre o solitário da caverna, cujos poderes mágicos enfeitiçavam a quantos se lhe aproximassem, fiel ao judeu crucificado e, por ele, adorado como um deus. Esta era a versão que corria de boca a boca em Roma, Nápoles e em todos os lugares onde houvessem cristãos. Quando Quirilo soube do visitante, dirigiu-se rapidamente com Paulo à montanha para esperá-lo. Seu gesto tinha como escopo desviar a atenção do visitante. Não demorou muito, o moço chegou até o tugúrio do famoso anacoreta que, assentado num banco de pedra à porta de sua gruta, parecia esperá-lo. "A que vens, filho?" perguntou calmamente ao rapaz.
Desconcertado com a amável acolhida, o filho de Semprônios tinha o aspecto sombrio, demonstrando grande necessidade de paz. Preciso de ajuda. Disseram-me que aqui eu encontraria resposta às minhas angústias, disse o rapaz, querendo convencê-lo. Ante a venerável figura do ancião, sentiu vergonha de sua falsa atitude, mas levaria seu plano ao final. Nero almejava descobrir o paradeiro do pai e o segredo do sucesso do irmão. Julgando que o velho lhe tivesse dado algum talismã oculto, ele desejava, para si também, aquele misterioso sortilégio. Depois de conversarem, Nero, pensando conseguir as graças do velho, revelou: Quero ser cristão. O perjuro mentia. Pai João olhou-o firmemente. Está bem, meu filho, far-te-ei cristão. Mais que depressa, Nero pediu-lhe: Quero ser cristão agora. Estranhando a pressa do rapaz, explicou-lhe com calma: Não se conhece nossa doutrina em 2 horas e se desejas sinceramente ser cristão, fica por aqui, exercita a tua humildade pela prece e auxilia a todos. Somente assim poderei iniciar-te nos santos ministérios. O poderoso talismã. Sem demonstrar sua verdadeira identidade, o tribuno ficou ali alguns dias na esperança de apossar-se do talismã e descobrir a verdade sobre Caius, o irmão, e a morte de seu pai. Passaram-se os dias. Pai João continuava seu trabalho, visitando doentes e outros necessitados, levando consigo algumas vezes o rapaz. O tribuno acreditava que os santos ministérios de que lhe falava o anacoreta faziam parte dos sortilégios mágicos e não perdia de vista nenhum de seus gestos e palavras. Pai João falava-lhe em perdão, amor, renúncia, cumprimento dos deveres, lealdade, repetindo-lhe os ensinamentos que aprendera com o Mestre e seus discípulos. Todos aqueles conceitos eram verdadeiros talismãs para a felicidade eterna. Os ministérios eram a assistência fraterna que ele dispensava a todos, nas imediações da gruta, oferecendo-lhes consolação, remédios e conforto material. Nero, muito longe da verdade, não conseguia apreender o sentido oculto das palavras do centurião e esperava que, ao final de sua iniciação, recebesse o talismã como prêmio. Tantos foram seus rogos que o ex-centurião, penalizado, acabou por satisfazê-lo. João falou-lhe severamente, adivinhando que o moço, apesar de interessado, não agia com sinceridade. Filho, dei-te a noção da vida futura, abri-te os olhos para a luz da verdade. Não tornes a cair nas trevas do vício e de uma paixão impura. Não desmereças a fé augusta que aqui viesse espontaneamente buscar. Sei que todo destino será cumprido, mas previno-te. Procede como entenderes, porém, lembra-te de que Jesus, nosso Senhor, também conheceu o traidor e não o deteve. O estranho moço estava muito agitado, julgando que o cenobita escondia-lhe o talismã e, na hora de partir, pediu-lhe: Pai João, convenci-me da verdade que pregas, serei teu mais ardoroso adepto. Dá-me o talismã com que granjeias o amor de todos. Faze a minha felicidade pelo Deus que pregas. João olhou-o sem compreender a sua agitação. Não compreendo o que queres dizer, nem esse tremor que te sacode. Queres aliciar amor? Tu tens contigo o talismã, representado pela aplicação dos preceitos que te ministrei, paciência, bondade e amor. São esses os dons com que conquistamos prosélitos. O bestial tribuno ainda lhe disse: Bem eu sei, mas quero o talismã que te liga aos que de ti se aproximam, pois pretendo usá-lo para conquistar uma pessoa que amo. Esse foi o único intuito que me fez aceitar tua fé. Acabou por confessar-se, subjugado pela força do olhar do apóstolo.
Pai João agora compreendia o porquê de sua agitação e de toda aquela pressa. Olhou-o severamente e disse-lhe: Preciso dizer-te que te enganaste, infeliz. Nós não possuímos outro dom mágico além das palavras legadas por Jesus, Senhor e Mestre. Ele, o Mestre, nos predicou o amor puro e sem limites, e tu, insensato, vens procurar forças nefastas da natureza para uma aplicação criminosa. Pois bem, aqui podes encontrar a prece, a caridade, a abnegação e nunca um filtro para te conquistares o amor. Será que as palavras sublimes do Mestre não te tocaram o coração? Depois acrescentou com energia: Desperta, meu filho. Repele do teu espírito as potências do mal e ora, porque a prece é bálsamo que cura as chagas do coração, o escudo contra o espírito do mal. Mediante suas sábias palavras, o rapaz ficou lívido de raiva. Recusas-me o teu segredo? Perguntou, rouco de ódio. Eu te perdoo, filho, e antes quisera chamar-te à razão. Por mais uma vez alertou o pai João. Aquilo era o fim de tudo quanto passara, acompanhando o velho e ouvindo-o em suas peregrinações. No momento, desejava apenas vingar-se daquele solitário que o fizera de tolo e a Caius também. Vociferando e praguejando contra o ermitão e sua gruta, regressou a Nápoles no mesmo instante. Arquitetando sua ignóbil vingança, redigiu grande relatório, denunciando o irmão como cristão e cúmplice do Anacoreta por terem assassinado Semprônios. Era sua dupla vingança. No Tugúrio. De nada desconfiou o ex-centurião. Seu coração estava opresso, cheio de maus presságios e, várias vezes, recordava-se de Caius, amigo e amoroso filho. Suas apreensões levaram-no a vigiar em prece além do habitual. Todos estavam de sobreaviso, caso Caius voltasse. Intuitivamente, Cornélios pressentia que Caius não demoraria e frequentemente se dirigia à gruta com Paulo. Confirmando suas previsões, dias depois, Caius surgiu outra vez em seu tugúrio. O belo rapaz entrou na caverna e, encontrando-a vazia, adentrou o santuário, abriu a cortina de couro e lá estava pai João, estendido em oração. Junto dele, ajoelhado, Paulo lhe friccionava as têmporas com essência de pequeno frasco. Filho do meu coração, aproxima-te para que te abrace e abençoe antes de morrer. Caius nem quis olhar aquele quadro. Ó, meu pai, não sou digno de transpor esses umbrais sagrados, pois pesa-me na consciência um ato abominável. Tão abominável que não me sinto com forças para te confessar, disse o moço, demonstrando sincero arrependimento. Vem, não temas, filho. Essas lágrimas são os primeiros sintomas do teu arrependimento e o nosso misericordioso Redentor abre sempre os braços ao pecador repeso. Sei o que fizeste, cedendo a uma fraqueza humana. Chamou Cornélios que, intuitivamente, sabia dos últimos acontecimentos. Tu o sabes e não me repeles? Como soubeste que abjurei o Cristo? Perguntou-lhe, assombrado, com a misteriosa força daquele velho a quem ele amava como um pai. Sim, sei que renegaste a Jesus diante dos homens, mas sei que o fizeste levado pelo amor da esposa e do filhinho. Por isso, Jesus não levou em consideração o teu gesto e já te perdoou. Ante a perplexidade de Caius, aconselhou-o: Aceita, filho, a minha bênção e vai-te imediatamente daqui, porque te ameaça um grande perigo. Que dizes, meu pai? Na carta que me escreveste, falavas do grande perigo que te ameaçava, e por isso estou aqui para defender-te, mesmo com o sacrifício da vida. Ambos tinham sido ludibriados. Surpreso, Caius ouvia pai João. Nada te escrevi. Tua presença aqui só pode ser fruto de uma traição covarde.
Que poderia eu temer se, em breve, estarei nesse mundo invisível, à porta do qual se anulam todos os poderes humanos? Não, absolutamente eu estou acima de todo e qualquer risco, mas tu deves partir já, vai. Na verdade, era uma trama ignóbil de Nero que se valera de uma falsa carta para atrair o irmão ao tugúrio do Anacoreta. Soldados armados, chefiados por Nero, haviam seguido o rapaz e agora se aproximavam com grande estardalhaço. Caius, vendo-os armados, levantou-se presto a defender o velho Xangue. Que ninguém ouse aproximar-se desse velho moribundo. O belo romano, com toda a varonilidade de seu caráter impulsivo, tornou a dizer: O primeiro que tocar o velho é homem morto. Os soldados nada fizeram, mas Nero atirou-se sobre Caius, furiosamente, ferindo-o de morte e derrubando-o por cima do velho semi-morto. A cena dantesca aconteceu tão rápida que, naquele instante, no último sopro de vida, a alma do guerreiro levantou-se para defender o discípulo. Diante da majestade daquela figura veneranda, os soldados estacaram. Alguns, medrosos, debandaram dali. O tribuno, ensandecido, deu ordens à soldadesca para destruir tudo. Os que ficaram, como loucos, derrubaram a cruz de madeira, derramando as ânforas de vinho, destruindo as luminárias. Aquela loucura durou poucos instantes. Os soldados gritavam em fuga precipitada. Tudo voltou ao mais puro silêncio. Caius sobrevive. Caius, felizmente, não morrera e seu espírito semi-liberto vislumbrava detalhes dantes e inapercebidos. O corpo do adorável pai João, depois do último e sobre-humano esforço, jazia a seu lado. Então Caius vislumbrou um fenômeno tão belo que, por um momento, fez estremecer todo o seu ser semi-desperto. Era a fagulha elétrica, centelha divina e indestrutível, átomo indivisível que a tudo sobrevive. Ali estava a duplicata de pai João, que examinava seu corpo desfalecido e olhava Caius com extrema doçura. Aquela centelha passou por ele como uma imensa bola de fogo que vinha aquecê-lo e vivificá-lo. Caius adivinhou que se encontrava entre a vida e a morte. Hesitava entre o irresistível desejo de seguir àquela luz ou voltar e animar seu corpo inerte, quando ouviu uma voz, semelhante à do solitário, sacudir todo o seu ser. Filho, volta! Tantos te aguardam. Deves lutar por tua nova fé, uma vez que os preceitos do Divino Mestre tocaram teu coração. Ordeno-te, Caius, volta e perdoa os que te desejaram o mal. Caius apenas teve tempo de obedecer à ordem e tudo se apagou ao seu redor. Irresistível atração puxava-o para o corpo desfalecido. Gemido fraco ouviu-se no interior da gruta. Caio sobrevivia, ainda desmaiado, como uma poça de sangue sobre o corpo de pai João. Paulo, o Campônio, também encontrava-se ali perto, contorcendo-se em gemidos dolorosos. Depois de socorridos por Rutuba, que regressara, Caius, muito fraco, deu ordem para sepultar o corpo de pai João no interior da gruta, ao lado de Semprônios. Sérias e amarguradas lutas aguardavam o belo romano de olhos negros e sonhadores que, agora, modificara para sempre seu modo de ver a vida e as pessoas. Sem demora partiram. Grande tristeza abateu-se sobre seu semblante, enquanto a liteira se afastava, deixando aquela montanha e a floresta. Fechou os olhos, sua alma estava serena. Aquele centurião que parecia um velho monge e seu Jesus crucificado viveriam para sempre em seu coração. E, como símbolo da eternidade, levava consigo o pequeno crucifixo de madeira, o sinal da vitória. Fim. Depoimento do Espírito Caius. J. W. Rochester.
Milênios rolaram. Várias vezes retornei ao corpo denso de carne, muitas vezes permaneci como espírito, assistindo a todos que de mim precisaram. Cada etapa, uma oportunidade. A cada século, o desenrolar das mesmas cenas de intrigas e paixões difíceis de superar. Do paraíso de Capela, uma saudade indizível me constrangia, mas o planeta denso, de fluidos avermelhados, sulcado de fagulhas elétricas, exercia sobre mim forte e poderosa atração. Por mais que tentasse me desprender dele, seu magnetismo me atraía e me envolvia no rodilhão dos pensamentos a me alcançarem, oriundos de amigos e inimigos. A verdade, queremos a verdade, gritavam alguns. Sim, compreendi que enquanto uma das almas confiadas ao meu numeroso grupo permanecesse distante da verdade, jamais conseguiria desvencilhar-me da condensação que me isola. Mas, graças ao esforço de trabalho regenerador, Deus enviou-me tu, mestre, para auxiliar-me na restauração de minhas próprias energias. Tu, pai João, como centurião, foste convidado pelo mestre dos mestres a fazer parte do séquito de seus diletos espíritos que desceram à Judéia longínqua por ocasião de sua passagem sublime. Inúmeras vezes me refrigeraste a fronte abrasada. Com teu trabalho fraternal, num lugar ermo, atraíste-me novamente para a luminosidade do teu afeto. Falaste-me de Jesus Redentor. Acordaste meu espírito vacilante, conhecendo minha grande responsabilidade de encaminhar as almas a mim confiadas à luz do Divino Mestre. Quantas vezes acompanhastes meus passos vacilantes por milênios e milênios, envolvendo-me com teu amor e dulcificando meus momentos mais difíceis. Foste há pouco o padre Amenófis, quando eu envergava a figura falível do mísero faraó Merneptah. Ensinaste-me as primeiras noções que regem nossos destinos. Mostraste-me que esses pontos brilhantes que fulguram na imensidão são mundos quais os nossos. Ensinaste-me outrora, como padre Amenófis, a ligação que existe entre todos os seres e que da permuta das emanações em forma de sentimentos se produz a rotação e desta o atrito dos corpos e desse crepitar o fogo que produz o calor que a tudo anima. Força incoercível que nos permite desprender do fardo pesado da matéria densa e nos emancipa das leis de tempo e espaço e nos faculta o poder sobre criaturas e coisas. Fizeste-me compreender esta lei que rege o universo e a responsabilidade de nossas ações. Aprendi contigo, meu caro mestre, que um mundo se contrapõe a outro mundo, um sistema planetário a outro. O destino de um homem vale o de outro homem e o produto do bem ou do mal recai sobre os seres com a mesma intensidade de suas ações. Instruíste-me sobre a insignificância de nossas inteligências e de nosso limitado saber. Por isso, ainda temos a necessidade de nos humilhar, de elevarmos os braços ao céu e procurarmos um guia, um mestre para que não fiquemos à mercê de nossas paixões inferiores e efêmeras. Depois, contigo, aprendi a compreender o Deus e amor que rege nossos destinos e mostraste-me o caminho para ele, através do Senhor de nossas almas, o Divino crucificado a quem, corajosamente, tu não hesitaste, como pobre centurião, em oferecer a própria vida para dele salvar. Havias compreendido que nele estava a salvação de toda a humanidade. E, como o último de seus discípulos, tu deixaste tudo para segui-lo. Tu mesmo, tu, valoroso centurião que, não há muito, foste Allan Kardec, tu que na última encarnação te devotaste à fundação de uma doutrina que esclarece e consola a humanidade, quantos dissabores não amargaste e perseguições cruéis sofreste? Tenho procurado seguir teus passos.
Tu que segues o Redentor da terra e que vens numa trajetória esplêndida doando-te a teu serviço santificador, mas quão difícil e incompreensível é a escalada desta montanha de luz? Devotado à tua causa, prometi auxiliar-te na propagação de tua doutrina. Por diversas vezes falhei, porém, sempre disposto a recomeçar, aqui me encontro, meu mestre. Rochester, primavera, outubro de 1995.